Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Pantanal, o Juventino aparecerá vivo e voltará de uma forma bem diferente como o velho do Rio. Após muito tempo sumido no mato, ele ressurgirá transformado em uma forma assustadora, como uma cobra sucuri. A primeira aparição do homem misterioso acontecerá em breve. De maneira misteriosa, ele surgirá na fazenda do filho José Leôncio em um momento importante. O velho do Rio se revelará para José Leôncio como seu pai e contará um segredo chocante a respeito do seu sumiço, que deixará absolutamente todas as pessoas de cabelo em pé. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Pantanal, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também em inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você está gostando da novela? Prefere a nova versão ou a antiga? De 0 a 10, qual nota você dá para a nova versão de Pantanal? E também me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu personagem favorito da trama até agora, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. Depois de se casar com José Leôncio, a Madeleine ficará grávida, vai querer ir para o Rio de Janeiro ter o filho, mas sentirá as dores para o parto antes. Isso acontecerá justamente na hora em que o marido estiver viajando a trabalho. A jovem temerá que ele não chegue a tempo, e quando José Leôncio de fato perder o parto, a Madeleine decidirá voltar para o Rio de Janeiro na companhia do Gustavo, às escondidas, para que o marido não a impeça. E assim começará uma séria crise na vida dos dois. No mesmo momento se iniciará uma forte tempestade na fazenda. De maneira misteriosa, um velho aparecerá no local, mas a imagem mostrará apenas a silhueta do homem, que não será identificado de início. O filho da Madeleine nascerá, o parto vai ser feito com a ajuda da Filó, e depois, quando José Leôncio voltar para a fazenda, a Madeleine o destratará. Na sequência, a Madeleine vai ter mais um motivo para se aborrecer com o marido. Ela se desesperará quando Zé levar o filho que acabou de nascer para andar a cavalo pela fazenda. Durante o passeio, será onde José Leôncio sentirá a presença do pai. Naquele momento, o filho dele ficará assustado com o barulho de um trovão. Em outra cena, o Juventino voltará a aparecer, mas dessa vez de forma assustadora. Em cenas que novamente mostrarão apenas a silhueta, o velho do Rio surgirá no meio do ninhal e se transformará em uma sucuri de um tamanho imenso. A sucuri atacará a canoa que estará levando 2 jagunços e acabará apenas com um deles. Em Pantanal, o Juventino sempre teve uma ligação muito forte com a natureza e com forças místicas. Tanto é que ele chegou a controlar animais como o marruá, que ficou hipnotizado diante do peão. O sumiço do pai do José Leôncio aconteceu de uma forma misteriosa na mata, quando ele atendeu a um chamado sobrenatural. Após desaparecer na mata, ele se fundiu com a natureza, agindo como uma espécie de entidade protetora. Com isso, ele ganhou o poder de se transformar em uma sucuri. O José Leôncio desconfiará de que seu pai tenha uma ligação com o tal velho do Rio, mas a verdade será revelada apenas no último capítulo. Antes disso, o Jove, que é um dos filhos do José Leôncio, chegará ao Pantanal após anos afastado de seu pai para tentar se reaproximar do peão. Isso acontecerá no começo da segunda fase da trama, sendo também nessa parte da história que ele conhecerá Juma e se apaixonará.
Crescido na zona sul do Rio de Janeiro, o rapaz vai virar chacota entre os peões do Pantanal por não saber andar a cavalo e pelo seu jeito delicado de ser. O Jove desistirá de se entender com o pai e retornará para a capital fluminense. No entanto, ele não conseguirá ficar longe de sua amada Juma. No final da trama, o rapaz decidirá retornar para a região pantaneira, disposto a se adaptar à vida local. Ele assumirá os negócios da família ao lado dos irmãos Tadeu e José Lucas de Nada. Depois que o Jove voltar para a região e se tornar um peão assim como seu pai, ele e a Juma finalmente ficarão juntos. Os dois vão superar as diferenças sociais e culturais, se casarão e terão uma filha. A Juma ficará sozinha no mundo depois que sua mãe Maria Marruá partir dessa para melhor. A jovem herdou o poder sobrenatural da matriarca de se transformar em onça pintada quando se sente ameaçada. O final do casal será de muita alegria e dessa vez as diferenças não serão capazes de separar duas pessoas que se amam de verdade. Por outro lado, a Madeleine terá um final trágico na novela, porque o Jove também ficará órfão ao longo da história, assim como a Juma. A Madeleine partirá dessa para melhor na segunda fase da trama, quando o rapaz já estiver adulto. A mulher será vítima de um acidente aéreo. E falando em desfechos, depois que o Tenório partir dessa para melhor, a Maria Bruaca ficará com Alcides. No final, ele descobre que a Maria Bruaca, sua esposa, mantinha um caso com o peão Alcides e decide se vingar do amante. O vilão armará um plano para cortar as partes íntimas do peão e, em seguida, tentará eliminá-lo, mas quem acabará fazendo a passagem será ele. O Alcides cravará uma lança no Tenório e jogará o corpo em um rio cheio de piranhas. No último capítulo de Pantanal, o José Leôncio finalmente se renderá aos encantos da Filó. Ao longo da história, é revelado que o filho da cozinheira, Tadeu, é fruto de um envolvimento entre patrão e empregada, romance que será retomado no desfecho da história. O José Leôncio e a Filó chegarão a se casar, mas não terão muito tempo para viver o matrimônio. No dia seguinte ao casório, o fazendeiro acordará se sentindo mal, com uma forte dor, antes de partir dessa para melhor. Ele terá uma visão com o pai Joventino Leôncio, que assumiu a imagem do encantado velho do Rio. Ao fazer a passagem, o José Leôncio terá um reencontro emocionante com o pai. À beira de um rio, o José Leôncio finalmente descobrirá o fim de seu finado pai, dúvida que o atormentou por toda a vida. O velho do Rio vai contar que caiu do cavalo naquela luta com o Marruá e a boca de sapo lhe pegou no pescoço. O homem afirmará que naquele instante ele havia partido dessa para melhor. Abalado, o Zé Leôncio apontará que havia alertado o pai para não ir caçar Marruá sozinho, sendo que eles tinham combinado. O encantado, então, justificará e anunciará que o filho é um novo velho do Rio. O Joventino argumentará com o filho que estava escrito, já que a história deles também não termina ali. O Joventino afirmará que o Zé Leôncio tem seus filhos e seus netos para cuidar, que nem cuidou dele. O Joventino revelará que está cansado dessa vida e que chegou sua hora de descansar, se despedindo do filho e dando um até mais para ele. Assim, finalmente será revelado que a história de ambos estava escrita com um misticismo que os alcança. O Joventino era de fato o velho do Rio e agora passou a responsabilidade para o José Leôncio, e ele de fato se transformava em sucuri. O Joventino admitirá que partiu dessa para melhor e se transformou no velho do Rio, um curandeiro e guardião que é o elo entre o mundo físico e o espiritual.
O pai do José Leôncio se despedirá do filho, que em seguida receberá o manto e o chapéu do patriarca e se tornará o novo velho do Rio. O José Leôncio sempre acreditou que seu pai não partiu e que ainda estava por perto, sendo que ele está certo. O Juventino, na forma da entidade Velho do Rio, acabou sendo responsável pela prosperidade do filho, no aspecto financeiro e também da multiplicação dos recursos naturais do Pantanal, que o ajudaram a enriquecer. No último capítulo, o protagonista sentirá fortes dores no peito e virá a falecer, vítima de um infarto. Durante as crises de dor, sua alma finalmente se reencontrará com a de seu pai, que revelará ser o Velho do Rio. O icônico personagem tem o poder sobrenatural de se transformar na maior sucuri da região. Ele também é um guardião das belezas naturais do Pantanal e ajuda pessoas que se perdem por ali ou as que são picadas por uma cobra típica do lugar. O desfecho dará um toque sobrenatural à trama. Antes do Zé Leôncio descobrir a verdade, muitos moradores do Pantanal já haviam visto o Velho do Rio e juravam que ele era o Juventino. E eles estarão completamente certos. O único que não conseguia vê-lo era o próprio protagonista, que só consegue contato com o pai depois de fazer a passagem para o além. Na cena final, a criatura mística dirá que o Zé Leôncio deve cuidar de seus filhos e netos, assim como ele fez durante todos esses anos. Ele pedirá para o filho cuidar bem da comitiva, enquanto a Filó estará chorando pela morte do marido, se lamentando pelo fato do Zé não ter aparecido para ela. No mundo dos vivos, a Filó ficará inconsolável ao dar de cara com o José Leôncio falecido na sala de casa. Os gritos de desespero da viúva serão ouvidos por todos da casa, que vão correndo ver o que está havendo. Entre eles estará a Juma e o Jove, casados e vivendo juntos da família. É aí que a Filó revelará para o Jove, para o Tadeu e para o José Lucas que o pai deles partiu. O corpo do patriarca será velado na cena seguinte, em alto mar, com todos os familiares reunidos em barcos. O tempo passará e a Filó aparecerá cuidando de toda a família anos depois. Ela estranhará o comportamento dos filhos do Jove e da Juma, que parecerão interagir com alguma entidade invisível. A antiga cozinheira da fazenda logo presumirá que os meninos estão conversando com José Leôncio, que seguirá abençoando a família em outro plano. A Filó vai se lamentar com a possibilidade do falecimento do marido estar ali, e questionará o motivo de só essas crianças verem o tal Velho do Rio, porque se ele é mesmo seu Zé Leôncio, deveria aparecer para ela. Pantanal terminará com o espírito do José Leôncio zelando pelos netos. A última cena da novela reunirá o José Leôncio e os netos que caminham com o avô pela fazenda no Pantanal. O poderoso fazendeiro assumirá o lugar de seu pai como o misterioso Velho do Rio. A história chegará ao fim com a seguinte mensagem assinada pelo próprio autor, de que o homem é o único animal que cospe na água que bebe. O homem é o único animal que acaba com os outros para não comer. O homem é o único animal que corta a árvore que lhe dá sombra e frutos. Por isso, está se condenando ao falecimento. Palavras do Velho do Rio, seu pai. E aí, pessoal? Você está ansioso para ver o desfecho da trama? Sim ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião. O Leôncio admitirá que está querendo levar a Juma e a Maria também para a casa dele, pois se preocupa que elas estejam sozinhas. O Zé destacará que os homens vieram em 2, mas ela só deu conta de 1. Mesmo com a Maria afirmando que está esperando pelo outro, o Leôncio afirmará que a sucuri provavelmente comeu. A Maria prometerá que nunca mais será pega desprevenida,
e que foram atrás deles por causa de vingança, já que seu último filho foi enterrado em Sarandi e seu marido deu fim no mandante. A Maria não aceitará a oferta dele, mas mesmo assim, o Leôncio oferecerá 2 vaquinhas de ordenha a ela para ajudar no sustento, garantindo não querer nada em troca. Porém, ela permanecerá desconfiada. E nos capítulos seguintes, a filha da Maria Marruá e do Gil se tornará o grande par romântico do Jove, que é o filho da Madeleine com José Leôncio. Enquanto a Maria gesta a menina, a Madeleine estará à espera do menino na fazenda dos Leôncio. Sem as 2 mães saberem, o destino dos 2 bebês estará entrelaçado para sempre. Após o nascimento do garoto, a Patricinha voltará para o Rio de Janeiro com o filho e se afastará do Pantanal junto com ele. 20 e poucos anos se passarão e o Jove decidirá ir atrás do pai, ao descobrir que a mãe mentiu para ele a vida toda. A Madeleine terá inventado que o José Leôncio partiu dessa para melhor, só para mantê-los afastados. O Marcos Palmeira assumirá o papel do fazendeiro na segunda fase da trama. Nas terras do pai, o Jove encontrará a Juma pela primeira vez e ficará completamente louco pela garota. E aí, pessoal, você está ansioso para ver o romance entre o Jove e a Juma? Sim ou não? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando! Mas e aí, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Pantanal? Tá gostando da novela? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!